dar sequência ao assunto que nós já estamos falando há algum tempo, há mais de um mês, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Nós, a semana passada, paramos na palavra impureza e cobiça, não é? E hoje nós vamos falar sobre obscenidades. São tantas palavras que a gente tem na Bíblia e que às vezes a gente se esquece de avaliar os sentidos, porque afinal de contas a gente precisa entender o que é que Deus está dizendo para nós através da sua palavra. Não é a palavra simplesmente do pastor, mas é a palavra de Deus que é transmitida pelo mensageiro de Deus, que é hoje da igreja. O pastor é chamado de o anjo da igreja, que a palavra anjo, o sentido dela no hebraico, malach, que significa mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus. Nas cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus envia sua mensagem diretamente ao anjo da igreja, porque cabe ao anjo da igreja trazer a mensagem de Deus à igreja de Deus. Então, os irmãos, deixem suas Bíblias abertas. Aquele que tem dificuldade de procurar, não se preocupe em achar, se preocupe em ouvir, porque depois você pode assistir lá no canal tudo que vai ser falado, tudo que vai ser dito, e o irmão Miguel vai colocar aqui, do Data Show, os versículos que a gente for citando, e você vai acompanhar aqui no Data Show de acordo com a tradução da nossa Bíblia, Bíblia King James atualizada. Então você vai poder ler igual a leitura que nós estamos fazendo aqui na Bíblia Sagrada, no caso da minha versão, que é a versão King James. Amém, irmãos? Amém. Então, a semana passada, nós paramos na palavra impureza, quando nós falamos sobre os termos akatatos e akatasia, que fala da imundície, da impureza, não só física, mas a impureza do interior, impureza da mente, sujeira em todos os sentidos. E a palavra de Deus nos recomenda que nós não sejamos impuros, mas tenhamos uma vida pura, compatível com aquilo que o Evangelho nos ensina. Amém? Então hoje, conforme está escrito no capítulo 5 da carta aos Efésios, e no versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz: não haja obscenidades, nem conversas tolas. Obscenidades e conversas tolas. Então, o que quer dizer obscenidade? A palavra grega para obscenidade é aishotes. A pronúncia é um pouco complicada, porque é justamente o Novo Testamento que foi escrito no grego, quando ele foi transliterado, traduzindo para o português, as palavras elas não são iguais, mas o sentido é o que importa aqui no contexto daquilo que nós vamos aprender. Então a palavra aishotes é frequentemente usada em grego para obscenidades ou imundície, referindo a palavras ou ações vergonhosas. Quer dizer isso? Pessoas ou crentes ou cristãos, como queiram se classificar, nós não devemos, irmãos, usar palavras, gestos, como diz
capítulo 6 do livro de Provérbios, que fala que o ímpio, ele gesticula, ele usa gestos para codificar a sua obscenidade. E a gente, como crente, o apóstolo Paulo está nos recomendando aqui, pelo Espírito Santo, que nós, como cristãos, não devemos ter tal procedimento. Às vezes você está na rua, ou com alguém, tratando ou conversando sobre alguma coisa específica, alguém conhecido passa, não é? E às vezes você ou alguém tem conversado alguma coisa com uma pessoa e faz um sinal. E os sinais, como a maioria de nós não somos do mundo, muitos de nós não conhecem, a gente fica voando, sem saber o que significa determinados sinais, né? Os sinais obscenos, também como as palavras obscenas, que às vezes a gente acha até comum falar, acha natural. Não, mas isso é uma coisa natural. É natural para o mundo, para quem serve ao mundo, mas para nós não. Nossa palavra, nossa linguagem, ela deve ser sadia, polida, tratável, respeitável com as pessoas. Não ter uma linguagem inadequada. E dentro desse contexto, que vem dentro de obscenidade, é a palavra eutrapeia, que está ligada, que significa brincadeira grosseira, com sentido vulgar. Às vezes a gente brinca, né? Crente brinca. A gente não é um robô, não é uma estátua, não é insensível. Não, a gente conversa, a gente brinca. Mas a brincadeira, ela não deve fugir à ética, fugir ao respeito. Porque isso, de certa forma, irmãos, traz uma detratação sobre a pessoa que está recebendo. Mesmo que a pessoa trate isso com uma naturalidade, mas não é conveniente, não convém. E nós precisamos entender que esse tipo de coisa, o apóstolo Paulo diz que não convém a santos. Veja o versículo 3 do capítulo 5. Ele diz: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são adequadas a quem? Aos santos. Olha aí. Não são adequadas aos santos. Então não convém. Por isso que a palavra de Deus, ela tem uma linguagem para o crente. O apóstolo João, quando escreve a sua carta à igreja, ele diz: aos amados, aos queridos. Não é? Veja a expressão. Uma expressão de fraternidade, de amizade sincera. Porque, irmão, como é que um crente, um cristão, que diz que serve a Deus, trata com os outros de forma indecorosa e irresponsável? Faz acordo, mas não cumpre. Diz as coisas que não são verdades para tirar proveito do outro, enganando o outro. E a Bíblia diz que sobre este que pratica essas coisas vem a ira de Deus sobre ele, que é o que nós vamos ver mais na frente. Então, quando a gente usa esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa é desagradável a Deus. A Bíblia descreve que nós devemos agir com ações ou palavras de gratidão a Deus, não com palavras vergonhosas que violam o decoro ético. Quando fala de decoro, fala de comportamento. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala no capítulo 2, verso 9 a 15, usando o mesmo termo grego, eutrapeia.
Paulo diz assim, que do mesmo modo as mulheres se vistam com decoro, ou seja, com ética e com moral, é o mesmo sentido. Porque as nossas vestes, escuta, vai refletir o que está dentro. Não, eu vou vestir essa roupa aqui, isso não é pecado, mas você está vestindo a sua roupa. Pode não ser pecado para você, mas pode provocar o pecado no outro. Então tudo isso a gente tem que avaliar, analisar. Eu não estou falando aqui, irmãos, de seguir tradição, não. Porque existem denominações que estão mais preocupadas em seguir a cultura da denominação do que a Bíblia. Não, escute, não é a igreja que diz o que deve ser praticado, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que diz o que deve ser praticado na igreja. Não é a igreja que rege a Bíblia, é a Bíblia que rege a igreja. E a gente não pode fugir disso. Se alguém quer fugir, com certeza essa pessoa demonstra que não há um compromisso dela com Deus e com a sua palavra. Então, dentro desse contexto, a palavra de Deus continua dizendo para nós. Vamos lá no capítulo 5, versículo 4, dando sequência. Não haja obscenidades, que nós acabamos de falar, que a palavra grega é aishotas. E ele continua dizendo, nem conversas tolas. Conversas sem sentido. Conversas sem fundamento. Conversas que não edificam. O próprio Jesus disse que a vossa fala, que a vossa palavra seja sim, sim, porque o que passa disso é de procedência maligna. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que a nossa palavra deve ser uma palavra temperada. O que quer dizer isso? Uma palavra saborosa, uma palavra que produza naquele que está ouvindo algo de bom. E a palavra, ela tem 3 fundamentos: edificar, exortar e consolar. É assim que nós, como cristãos, devemos tratar das nossas conversas. Eu não estou falando aqui, irmãos, de se tornar um crente carrancudo, tudo é pecado. Não estou falando disso não. Estou falando da ética. Ética da palavra, ética bíblica. E dentro desse contexto, a Bíblia continua dizendo, nem gracejos imorais. Brincadeiras que não são convenientes. Olha, tem muita gente que tem o hábito de brincar com partes do corpo da outra pessoa. E às vezes a pessoa sabe, porque nenhum ser humano nasceu hipermegamente perfeito, a não ser Adão e Eva, que foram feitos diretamente pelo amor de Deus. Mas todos nós, muitos de nós, têm traumas. E às vezes a pessoa não se sente bem com aquilo, chega o outro e diz aquela coisa, mesmo que ele esteja brincando, sem nenhuma maldade, mas são coisas que acendem dentro daquele que está ouvindo sentimentos que o abatem, que o ferem, que o machucam, que o denigrem, que a pessoa se sente humilhada. Porque cada um tem uma estrutura. Tem gente que está nem aí com o que disser. Mas tem gente que, se você olhar para ele com o olho esquerdo e não olhar com o olho direito, ele já está passando mal, já está vendo coisas. É a estrutura de cada um. Então, quando a Bíblia fala sobre essas coisas, Deus está querendo preservar a saúde espiritual, a saúde moral,
Porque é o desejo de Deus que nós tenhamos saúde no espírito, na alma e no corpo. Aí ele continua dizendo: nem gracejos imorais, que são o quê? Inconvenientes. Não tem pessoas que às vezes você está no canto assim, e de repente a pessoa chega com uma conversa que não é para aquele momento, não é para aquele lugar, não é para aquele local. A pessoa fica até constrangida, rapaz, que não é o local que você conversa isso. Não é o momento certo, o momento adequado para se falar sobre isso aqui. Em um momento a gente conversa, mas tem gente que é assim. Aí ele diz: mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Mas tem gente que não consegue segurar a língua dentro da boca. Tudo que vê já quer. Calma. Segura a língua dentro da tua boca. Não é à toa que o salmista Davi diz: Senhor, põe um cadeado à minha boca. O que ele está querendo dizer? Para ele não falar? Não. Ele está querendo dizer: Senhor, me ensina a falar na hora certa, no momento certo, no lugar certo, de forma adequada. Jesus nos ensina lá no capítulo 18, verso 15 de Mateus. Jesus disse: olha, se o teu irmão tem algo contra ti, vai a ele pessoalmente, secretamente, e tenta resolver com ele. Veja, na particularidade, na individualidade. Agora, o que é que Jesus diz com relação a isso? Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Você tentou resolver na particularidade, sem trazer vergonha, sem quebrar a ética, sem quebrar o decoro. Mas a pessoa não respeitou isso, não valorizou isso. Então você vai convocar 2 pessoas ou 3, vai trazer a situação, vai levar a pessoa para estar presente, e você tentou, conforme Paulo nos ensina aos Romanos capítulo 12, o que depender de vós, tende paz com todos os homens, o que depender de você. Ah, pastor, eu tentei, mas ele não quer. Aí é com ele e Deus, não importa que você fez a sua parte. Aí ele diz ainda, Jesus diz no verso 17 do capítulo 18 de Mateus: se ele não quiser ouvir as testemunhas, leva o caso à igreja. Ou seja, todo mundo agora vai ter que saber. Por quê? Porque a pessoa não quis acordo. A pessoa não foi flexível. A pessoa não foi compreensível. Então precisa-se que a igreja saiba, por uma questão de proteção, não só na individualidade daquele que passou, mas que mantenha a santidade do povo do qual ele está inserido no meio. Porque, como diz, aquela pessoa que foi convocada está com um comportamento, não quis ouvir individualmente, não quis ouvir as testemunhas. Então aquela pessoa, de certa forma, que está no meio daquela comunidade, vai trazer escândalo. Poxa, aquele cara daquela igreja, ele faz isso, está assim, está assado. E como é que deixa ele daquele jeito? Então a igreja precisa saber. Quando a igreja souber ficar ciente, aí vai fazer justamente o que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz: se há entre vós alguém que não quer ouvir os meus ensinamentos, pega ele, não expulsa ele da igreja, mas deixa ele lá no cantinho, sentadinho, separado. Ignora ele para que ele sinta o que ele está fazendo, mas não expulsa. Então são coisas que a palavra de Deus ensina, e às vezes a gente menospreza isso.
Isso faz parte da vida do crente, da vida do cristão. E continuando o texto sagrado. Portanto, verso 5: podeis estar bem certo disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, irmãos, é importante a gente entender isso, porque dentro desse contexto aqui que nós estamos falando, vem outras, escuta, gera outras situações relacionais. Porque quando a Bíblia fala aqui, por exemplo, do idólatra, do ganancioso que é idólatra, está falando daquele que é amante do dinheiro, que é amante das coisas materiais. E dentro desse contexto, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, o apóstolo João diz: ficarão de fora os cães. Poxa, pastor, quer dizer que no céu não vai entrar cachorro, não? Alguém pode entender assim, né? Porque tem a palavra cães. Vê aí, Apocalipse 22, 15. De Apocalipse diz: cães. No entanto, fora estão os cães. Aí alguém pode ler a Bíblia e dizer assim: no céu não vai entrar os cachorros. Mas a palavra cães aí é justamente o que nós estamos falando de Efésios aqui. Porque a palavra cães é uma metáfora aí nesse texto para os impuros, os profanos. Refere-se a pessoas que vivem em impureza moral e rebeldia, desprezando os caminhos de Deus. Existem pessoas que estão, escute bem, no templo, vêm ao templo, mas não estão comprometidos com aquilo que se realiza dentro do templo. Então a Bíblia chama eles de cães, porque eles profanam o ambiente. Eles estão dentro, mas não têm nenhum compromisso. Filipenses capítulo 3, verso 2. Olha o que é que Paulo diz. Filipenses 3 e 2. Paulo diz: tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Veja a metáfora. Olha Paulo novamente falando aos filipenses: tomai cuidado com os cães, ou seja, com aqueles que são impuros, maliciosos, maldosos. Eu sempre, de vez em quando eu tenho a oportunidade de falar com alguns irmãos, tenha cuidado. Não é todo mundo que lhe abraça, que bota a mão no seu ombro, que chama você de amigo, que é seu amigo. Às vezes está ali só para colher, para observar você, e por detrás está planejando o seu mal. Vai na sua casa, vê como você vive, vê como você convive, e por detrás vai fazer uma macumbinha, uma feitiçaria contra você. Na sua frente dá aquele sorrisinho, aquele abraço. Satanás não vai vir com um tridente na mão, com um chifre vermelho pegando fogo, porque ele vai logo se identificar. Ele vai vir disfarçado. Meu amor, meu bem, minha querida, maravilhosa, você está linda, você está isso, mas... Então quem me guarda, quem nos guarda é Deus. E a palavra de Deus nos ensina o caminho que a gente deve tomar. Por isso, irmãos, a necessidade da igreja desenvolver uma coinonia, uma amizade fraternal entre irmãos, porque assim a gente vai conhecendo quem é quem. Escuta bem, a semana passada foi atrasada.
acostumei a falar com ele, no que eu me acostumei, eu conheci a linguagem do irmão Ricardo. Aí eu automaticamente fiz o quê? Liguei, irmão Ricardo. Não, pastor, não sou eu não. Minha desconfiança bateu. Por quê? Por causa da linguagem. A gente se acostuma a falar com uma pessoa, a gente vai saber como uma pessoa fala, como uma pessoa se comporta, como uma pessoa age. Aí foi batata. Não foi assim, cara? Liguei, ó, a cara disse, não sou eu não, pastor, não sou eu não, não lá no meu número. Então, a importância da igreja estar junta, conhecer mais de perto, os hábitos, a forma de falar, porque aí quando alguém tentar te imitar, alguém diz assim, ó, por isso que a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhece, eu sou conhecido delas e elas são minhas, porque ela conhece a minha voz. Já pensou um pastor que não conhece? As ovelhas, qualquer coisa, caem. Vice-versa, dos dois lados. Por isso a importância de se conhecer, de estar junto, um socorrendo o outro. Ah, rapaz, o irmão fulano não está vendo aquilo não. Aí liga, irmão, olha, está acontecendo assim, 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 e é. O irmão vai lá e vai conferir e ver que é verdade. Porque se conhece. Então, quando a Bíblia fala de cães, o texto está bem claro. Ficarão de fora os cães. Aqueles que vivem uma vida de impureza, da prática do mal. E aí continua, Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Isaías 56, versículo 10 e 11. Coloca aí, São Miguel. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem compreensão e sem entendimento. Todos apenas seguem o seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens para si. Está falando que os cães, eles não estão preocupados nem aí. O que eles querem é se satisfazer. Eles não estão para cumprir o seu papel. Crente que não vive para cumprir o seu papel. Qual é o papel do cristão? Em uma comunidade, é viver a coinonia, viver o amor de Cristo, e perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Capítulo 5, capítulo 2, verso 42, até o versículo 47 do livro de Atos. Havia temor em todos. E por haver temor em todos, aí diz o verso 44, e muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Porque havia uma coinonia. Quando há pecado, irmãos, às vezes a gente quer uma coisa na igreja. Eu queria ver isso, mas o que é que você tem contribuído para ver? Porque quando um está fora do contexto do corpo, o milagre dificilmente acontecerá. Israel entrou em guerra contra a cidade de Ai. Escute bem, a cidade de Ai era uma cidade pequena e não tinha como Israel perder aquela batalha. E a Bíblia diz no livro de Josué que eles foram combater contra esta cidade e perderam a batalha para uma cidade muito pequena. E quando eles perderam, que voltaram, Josué foi orar a Deus, e Deus disse: há anátema no meio de vós. E Josué ficou sem entender: Senhor, anátema? Nós acabamos de destruir a cidade de Jericó, ganhamos uma coisa que era impossível aos nossos olhos, e agora uma cidade pequena nos vence. Deus disse: há anátema no meio de vós. Josué convoca o povo, descobre o pecado, e a mensagem foi: santificai-vos hoje,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, descobriu o que está errado, tira o que está errado. Porque na medida que você tirar, Deus começará a agir em teu favor. A gente ora, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá isso ou aquilo, mas se esquece de santificar. O apóstolo Pedro diz: santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Santificar. Para que a gente possa ter a bênção do Senhor. E quando a gente fala de bênção do Senhor, a gente não fala uma bênção específica, porque a bênção do Senhor, ela abrange todos os aspectos da vida do cristão. Mas para isso a gente precisa tirar o anátema, aquilo que fere a santidade de Deus em nossas vidas. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, a Timóteo, capítulo 2, verso 19, ele diz que todo aquele que invoca, que profere o nome do Senhor, afaste-se do mal e faça o bem. Todo aquele. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado com o Apocalipse. Eu queria aprender sobre o Apocalipse. E quando a gente escuta o Apocalipse, dá aquele medo. Não adianta você ouvir o Apocalipse para saber o que vai acontecer, no que vai vir, se você não aprender a viver em santidade. Porque se você viver em santidade, você não vai viver o Apocalipse. Porque antes do Apocalipse, Jesus arrebatará a igreja. A gente precisa viver santidade para não estar aqui no período do Apocalipse. Eu quero saber do Apocalipse. É bom? É importante? É. Mas mais importante do que saber o Apocalipse é viver a santidade. Porque quando o Apocalipse chegar, a gente está no céu. Para a glória, desfrutando das bodas do Cordeiro. E a segunda coisa, dentro do Apocalipse 22:15, é que além dos cães ficarão de fora os feiticeiros. O que quer dizer isso? Pessoas envolvidas com o ocultismo. E muitas vezes a gente acha que o ocultismo é só bruxaria, macumba, feitiçaria, espiritismo, cartomancia. E não é só isso não. Feitiçaria é uma gama de coisas. Já pensou, crente? Escuta, eu vou sair de casa hoje do trabalho, eu vou ver o que é que meu signo está dizendo. O que é que meu signo diz hoje para mim? Como vai ser meu dia? Vou ler o meu horóscopo. Eu sou do signo tal. Não, crente não tem signo. Crente tem insígnia. A insígnia do leão da tribo de Judá. Pronto. Eu vou sair de casa, eu vou consultar o meu signo para ver como é que vai ser meu dia. Meu dia vai ser uma bênção se tu estiver na presença de Deus. Tudo vai dar certo. Não é? E às vezes a gente esquece que feitiçaria, olha, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, que a rebeldia, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então feitiçaria não é somente a prática do ocultismo. A feitiçaria é um estilo de vida. O rebelde, o desobediente, tudo é, ó, não tem jeito que você está dizendo a coisa, mas não é bem assim não, então como é, irmão? Se não é assim, então como é? A pessoa nem diz como é, nem justifica o que está dizendo e fica colocando briga entre irmãos. Entenda. Esse é um feiticeiro. Não vive um ser de macumba, não vive na bruxaria, mas é um rebelde. A Bíblia diz que o rebelde é como um feiticeiro. E aí? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina: o que semeia contenda entre os irmãos.
de Efésios, versículos 6 e 7. Paulo diz: ninguém vos engane com palavras destituídas de quê? De sabedoria. Acabou-se. Porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Agora, deixa eu fazer aqui uma observação. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. O que quer dizer com isso? O que é uma coisa destituída? É uma coisa que não tem sabedoria, que não tem o entendimento, que não tem o conhecimento. A sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é uma pessoa, é um ser, um estilo de vida. Você sabia disso? Sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é uma pessoa. E quem é, pastor, a sabedoria? A gente vai ver quem é a sabedoria. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18 ao 24. Acompanha aí, está aqui, ó. Está aí no telão. Diz a palavra de Deus: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão. Para os que estão o quê? Sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos é o quê? Poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria de quem? E rejeitarei a inteligência dos homens. Onde está, ó sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, olha aí, ó, todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus é uma pessoa, é Cristo. A sabedoria revelada, manifesta. Muita gente confunde sabedoria com conhecimento. Olha, Tiago diz no capítulo 3, verso 17, que a sabedoria daqui, ela é maligna. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é tratável, pacífica, cheia de misericórdia, cheia de bondade. Porque a sabedoria, irmão, não é apenas aquilo que a gente adquire e acumula com o passar dos anos. A sabedoria é um estilo de vida, e o estilo de vida é Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz: Cristo em vós, esperança da glória. E como nós acabamos de ler, que a sabedoria de Deus é mais sábia, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, rejeitou a Cristo. E dentro desse contexto, irmãos, precisamos entender que o verdadeiro conhecimento, como diz o profeta Jeremias, no que
em saber que eu sou o Senhor. Aí ele complementa: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Mas se o homem se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Pode saber o que souber, mas se Deus não intervir. Daniel, homem muito amado, foi convocado dentre, como está registrado lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Belsazar fez um banquete para os comandantes do seu exército e para os nobres de Babilônia. E a justiça de Deus chegou naquele ambiente de festa, de confraternização. E uma mão, sabe, pensou uma mão sair do nada? Uma mão sair do nada. Estamos aqui, não tem nada de suspense no ar. De repente sai uma mão aqui. E ainda escreve na parede. Meu dedo, se eu passar aqui, não escreve nada. Mas o dedo de Deus que vem com fogo, ele escreveu na parede: Mené, Tekel, Bassim. E no que escreveu, a mão que escreveu, a mão sumiu. E Belsazar mandou chamar todos os sábios de Babilônia. Sábios aos olhos deles, mas nenhum pôde dizer nada. Depois que não conseguiram, disse: agora tem um entre nós que pode responder. Quem é? É Daniel. Porque nele está o Espírito dos deuses. Mandou chamar ele: ó Daniel, eu te prometo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E ofereceu tanta coisa. E Daniel disse: fica, ó rei, com os teus presentes. Em outras palavras, isso não enche meus olhos. Mas o que o Senhor escreveu aqui foi: pesado foste na balança de Deus, foste achado em falta, e o teu reino passará de dia a outro. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Ciro e o exército de Ciro invadiu Babilônia e matou a todos. A força do exército babilônico, do Império Babilônico, não pôde deter a invasão dos outros. Porque Deus é quem dá, olha, Deus é quem dá a tática de guerra. E agora, Senhor, como é que a gente vai vencer? O exército é grande, o exército é forte, o exército é poderoso. Olha, vem cá, pega o exército, bota atrás. Como é que é isso? Bota os cantores na frente? Mas faça o que eu estou lhe dizendo, meu filho. Bota os cantores, mas como é que a gente vai ganhar uma luta com o cantor? Bota os cantores na frente, meu filho. E eles assim fizeram. Porque a peleja não é tua, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. E a Bíblia diz que quando os cantores começaram a adorar, a louvar a Deus, Deus destruiu, derrotou o exército inimigo. Porque, irmãos, a minha luta, a tua luta não é meramente pelas minhas forças, nem as tuas forças. A nossa luta é pelas forças de Deus. Por isso a Bíblia diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Você luta é com a armadura de Deus. Com a sua armadura você morre, mas com a armadura de Deus você vence. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, dentro ainda de Apocalipse 22, verso 15, falamos sobre cães, sobre feiticeiros, e agora vem adúlteros, assassinos, idólatras, cadê? Cães, bruxos, com imoralidades sexuais e assassinos. Fala, adúlteros ali é os imorais, aqueles que vivem na prática do adultério, fornicação, prostituição,
sem arrependimento, escolhendo o pecado em vez da obediência. Irmão, eu preciso falar contigo, vamos sentar, vamos conversar para ver o que a palavra de Deus diz para tu melhorar de vida com Deus. Não, pastor, agora não. Depois. Eu estou numa situação muito difícil, muito complicada. Irmão, complicado é quando chegar no inferno que não tem mais como voltar. Enquanto aqui, vivo, tem condições de reverter. Depois de partir, não tem jeito mais não. Exatamente. Por isso que a palavra de Deus fala claramente: adúlteros, que os imorais é aquele que vive na porneia que a gente viu, na fornicação, na prostituição. Pior ainda do que tudo isso é o mocheia. Lembra o que é o mocheia? Que é aquele que comete o adultério com uma pessoa já comprometida, como Davi fez. Era casado e adulterou com uma mulher do seu soldado, Betseba. A Bíblia chama de mocheia. É um pouquinho a mais do que adultério, porque além de trair, destruiu uma família. Aí a Bíblia diz que os adúlteros, cães, bruxos, ocultistas e aqueles que cometem imoralidades sexuais, que é o adultério. Depois vem os homicidas, que ali tem assassinos. Quem tira a vida de outros intencionalmente e não se arrepende, ou quem odeia seu irmão, sendo assassino do irmão no coração. Eu não suporto olhar para a cara daquele irmão. Misericórdia. É o assassino no coração. Pode fazer o que tiver feito, irmão, mas a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Aí a gente diz assim: eu vou criar cobra para me morder? A Bíblia está mandando você dar comida, a Bíblia está mandando você levar ele para casa. Você está dando a oportunidade a ele de ver que você não é aquilo que ele dizia que você é. Porque a Bíblia diz: fazendo isso, você vai colocar brasa viva, brasa queimando na consciência dele. Quinto, idólatras. Pessoas que colocam outros deuses, ídolos ou qualquer coisa acima de Deus, inclusive dinheiro, status, posição social ou vícios. Tem gente que luta para se destacar, para ficar famoso, para ser visto, porque quer ser reconhecido. Não, meu irmão. Seja reconhecido pelo amor, pela humildade, pela bondade, pela graça, pela misericórdia. Se Deus tiver de fazer alguma coisa para enaltecer o teu nome, porque Deus exalta, mas a Bíblia diz que Ele exalta os humildes e abate os exaltados. Tem um homem na Bíblia que Deus disse: eu vou fazer o teu nome conhecido. Quem foi esse homem? Abraão. As três maiores religiões do mundo honram e respeitam Abraão: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Promessa de Deus: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Foi Deus que quis, porque Deus conhecia quem era Abraão. E quando Deus quer exaltar, não tem quem impeça a exaltação de Deus. Agora, quando Deus quer abater, Deus abate. Não fuja, não fuja. Ou não tente fugir, porque Deus está te vendo, Deus está te olhando. Os que amam e praticam a mentira, olha para aí. Aqueles que vivem na falsidade, no engano, na hipocrisia,
mentira como estilo de vida, rejeitam a verdade que liberta. Pessoas que têm uma aparência de crente, não é? Vive no meio dos crentes, mas não é crente. O pastor diz: rapaz, cadê tu? Eu não te vi mais, eu não tive tempo, pastor. Não pude vir. Aí o Espírito Santo diz assim: o pessoal pensa que o Espírito Santo não fala, irmão. Eu estou ficando velho e coxudo, mas o Espírito Santo ainda fala comigo. E como fala? Aí o Espírito Santo diz assim: é mentira, Senhor. E eu estou vendo, Jesus, que é mentira. Eu não vou dizer para ele, mas o Espírito Santo está falando, eu estou calado, estou ouvindo. E eu disse: Jesus, é contigo. Eu não sou o dono da igreja. Tu és o dono da igreja. Minha responsabilidade eu estou fazendo é ensinar. Ser o teu mensageiro, ser a tua voz na igreja. Consertar é o Senhor. Cuidado para não receber a visita do anjo, viu? Já recebi. Mas não é do anjo Silvio, não, é do anjo do Senhor mesmo. Como diz Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Não peques diante do anjo, depois diga ao anjo: eu não vi. Porque o anjo pode se irar e te descer a espada. Você pensa que o anjo não vê, não? O anjo está vendo. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, Eclesiastes. Bota aí, São Miguel. Eclesiastes capítulo 5. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao quê? 5:6. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Ou seja, tem tradução, escuta aí, tem tradução que diz assim, ó: não digas diante do anjo que não viu. Por que se iraria Deus em vão? Porque a palavra aqui, ó, veja só, mensageiro, é mala no hebraico, quer dizer anjo que leva a mensagem. O anjo está vendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Não está falando ali de temer a Deus, não, é temer o anjo. Quando fala temer, é respeitar a presença do anjo do Senhor. O anjo está ao teu lado. Se tem a Deus, está ao teu lado, fica de plantão. Em paz me deitarei e dormirei, porque somente tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. O anjo está lá te guardando. Mas não respeita o anjo, tu corre o risco de morrer. Lembra de Balaão? Deus enviou o anjo, mas Balaão não viu o anjo. Quem viu o anjo foi a jumenta de Balaão. O anjo com a espada desembainhada, pronto para matar Balaão. Não morreu por pouco. Foi necessário Deus abrir os olhos. Aonde você for, meu irmão, o sentinela de Deus está te vendo. Você pensa que quando Deus te livra, é o anjo que está lá, do teu lado, te guardando, te livrando, te protegendo. É o anjo do Senhor. Então, às vezes, a gente quer uma bênção de Deus, mas não quer viver aquilo que Deus tem para nós, para você.
próprio bem, mas tem gente que nem o bem próprio procura. Mas, pastor, no culto de Santa Ceia, o senhor dá uma mensagem dessa, e eu sou culpado, eu tenho que falar o que está escrito. Essa é a minha responsabilidade, porque no dia que eu chegar lá diante dele, ó aqui, Senhor, todas as ovelhinhas que o Senhor colocou nas minhas mãos, o Senhor está, porque está sendo registrado. O culto aqui está na nossa memória, vai ficar na nossa memória, mas lá no cartório divino está tudo escrito: dia, hora, local, mês e ano e quem estava presente. Até aqueles que vão ouvir depois vai estar lá sendo notificado, para ninguém dizer que eu não sabia, ninguém me disse. Porque no dia do juízo final, irmão, não vai ter inocente. Não vai ter inocente. Os livros vão se abrir, alguém vai. Olha, tu acredita que vai ter alguém que vai tentar mentir diante de Jesus? Não, Jesus, espera aí, não é bem assim, não. Traz o livro aí, antes. Abre aí. Na página tal, do dia tal, do ano tal, do mês tal, da hora tal. Lê aí! E ele vai dizer o que mais? Bota aí na tela, para ele escutar. O Miguel botou aqui na tela o versículo. No dia do juízo, bota aí no telão a vida do cara todinha. Ele fica olhando assim. Assim foi a tua vida. Ninguém se esconde. Para a gente finalizar agora, hoje, o inferno é o destino dos que rejeitam a Cristo e continuam voluntariamente na prática do pecado. Essa lista que a gente deu de Apocalipse 22:15 não significa que quem cometeu esses pecados está condenado. Agora, estará em condenação se permanecer no pecado, porque aí demonstra que não está arrependido. Amém? Que nessa noite, em nome de Jesus, cerque a mesa de Deus com arrependimento, com gratidão, constrangidos pelo Espírito Santo e pela palavra, dizendo: Senhor,